Sintetizando, com Alê Moreno. Olá, este é o Sintetizando, o programa de podcast aqui da Síntese. Eu sou Alê Moreno, estaremos juntos para mais uma conversa incrível. Mas antes eu peço que você siga a gente aqui no YouTube, no Síntese DH e também no Instagram, no Síntese_Educacão. Estamos também no Spotify, no Sintetizando. Chegamos ao episódio 140. Toquem as trombetas. 140 episódios. Eu sei que é para poucos. Muito bem para esse episódio tão especial. Eu precisei de muita coragem para chegar até esse momento. Eu trago ela, Carla Brandão. Quem é você na fila do pão, Carla? Tan. Alexandre que se sentia entrando num grande palco, correndo para entrar nesse ritmo. Eu sou uma pessoa em constante mutação. Eu sou uma mulher corajosa. Eu sou uma pessoa que tem um exercício nessa vida que é procurar fazer, pensar e falar em sintonia o tempo todo, o que não é fácil. Mas me conta um pouco, Carla, o que você falou de você humana, como você se sente nesse momento, mas me conta um pouco da sua história, um pouco da sua trajetória. Não precisa ler currículo, por favor, tipo, eu me formei em 98 na universidade. Não, a gente precisa chegar nesse nível, mas você pode falar um pouco da sua... Porque ler currículo é uma das coisas mais chatas que eu não sei se eu acho insuportável a pessoa começa a ler currículos, tipo mestrado, não sei onde, autóloga. Então, não precisa falar, estudei na escola Pingo de Ouro quando eu tinha 3 anos de idade, a pessoa não precisa disso. Formada em comunicação, trabalho em comunicação desde 1988, há muito tempo, 35 anos. Então, eu me formei em rádio e TV, depois eu fiz faculdade de jornalismo, fiz pós-graduação, mais recentemente, já mais velha, bem mais velha, em mídias digitais, porque eu estava precisando me inserir nesse mundo. Mas, em paralelo, quando eu me separei em 2009, faz 14 anos, né? Eu me deparei com uma realidade muito diferente e um sentimento muito diferente que eu não sabia identificar, que era do feio. Eu me senti assim, o mundo caiu, né? Nesse momento, eu comecei a encher o saco de irmã, de amigas, e elas não estavam ligando todo dia, até que eu recebi um livro e comecei a procurar o autoconhecimento. De lá para cá, eu falo que o autoconhecimento é um buraco sem fundo. Quanto mais você entra, mais você quer aprender, mais você vai. Nesse buraco sem fundo, eu estou há 14 anos muito feliz, porque eu sou uma pessoa em constante busca de conhecimento para mim e para doar para o outro, porque ao longo dessa história toda, eu fiz muitos cursos e lancei 2 livros. Então, eu gosto de aprender, tanto que todo curso que eu fazia, toda coisa que eu aprendia, eu trazia para o meu filho, que já era criança na época, 9 anos de idade ele tinha, ele tem hoje 24. Eu ensinava para ele, para fazer dele um cara que não precisasse de tanta terapia quanto a gente precisa, né, na nossa geração. Então, eu dou coragem para o nome do meu primeiro livro. É uma coisa também que me dá muito prazer. Tudo que eu aprendo, eu compartilho. É isso. Mas você viveu na bolha do mundo corporativo, que eu chamo, tem um nome que eu gosto de dar, que é o aquário, né, do aquário corporativo, por muitos e muitos anos, e se lançou nessa história de escrever um livro sobre coragem. O que significa isso? Como que é se jogar nesse mar da literatura e se vulnerabilizar também, né, cara? Porque você fala de você no final, né? Você é perfeito, né, Alexandre Moreno? É bem isso, porque o mundo corporativo ele é muito cruel, né? E o meu meio também é muito cruel. Então, eu me via realmente numa realidade paralela. Então, é como se fosse meio que a Mulher Maravilha, né? De repente, está com uma roupa, de repente você vai e põe a outra. Uau! E aí você começa a atuar de outra forma. Então, era muito complicado para mim no começo, realmente. Mas eu fui adiante. Porque aquilo que eu comecei a aprender fazia sentido para mim, me deixava numa zona de desconforto, mas não de pavor, mas que me fazia muito feliz. Eu gosto de aprender. O que é o óbvio, o que é o que todo mundo sabe, não me diz nada. Eu gosto de ir atrás de uma frase que alguém falou, eu vou lá e pesquiso, vou lá e entendo, para também fazer parte do meu universo, uma coisa que me faça sentido. Você me ensinou muita coisa quando a gente conversou pessoalmente. Seu livro me ensinou muito, por exemplo. Então é isso, eu gosto.
E tem muita gente que hoje em dia acha que já sabe tudo, né? É uma coisa muito do mundo corporativo. Então, eu acredito que você se abrir para aprender é uma dádiva, assim, e eu busco isso muito na minha vida. Foi difícil, é difícil ainda até hoje. Eu estou no momento, inclusive, onde eu decidi, de uma forma corajosa, largar o mundo corporativo, deixá-lo de lado, deixá-lo para trás como uma história bacana e fazer com que meu plano B se torne plano A. É um ato de coragem, mais um, da Carla Brandão. Ô, Carla, você tem o seu livro chama Manual Divertido de Viver o Agora, na 4ª edição. E você coloca uma hashtag aqui, doe coragem. Uhum. O que significa essa hashtag para você, doar coragem? A gente não doa o que a gente não tem. Então, eu sempre me identifiquei com a coragem, aprendi com a minha mãe a ser corajosa. Eu também tenho um podcast, chama-se Na Trilha da Coragem, onde eu a entrevistei antes dela falecer. Antes. E eu ouvi novamente esse podcast, inclusive, recentemente, até dei para a Sueli, nossa, né, que você me apresentou, a Selma que você me apresentou, para ela ouvir também. E eu me emocionei muito, porque eu vi da onde eu aprendi a ser como eu sou, muitas vezes, sabe? Muitas vezes. Então, eu decidi que não adianta a gente pegar o aprendizado e guardar ele na nossa sacolinha e ficar com ele. Não reverbera, não serve muito para nada. É claro que a gente tem que implementar na nossa vida para que isso faça sentido para os outros, né? Que não fique da boca para fora, que não fique artificial, que não fique arrando regra, né? Então, assim, uma pessoa que fica lá... Mas eu botei, a hashtag já é o símbolo do compartilhamento. Dentro do livro ele tem um tracejado para que as pessoas possam tirar as páginas, entregar e dar para outras pessoas aquilo que está ali e fez sentido para elas. E então eu tive esse cuidado de botar experiências minhas, de como eu cheguei até aquele momento em que eu escrevi o livro, em 2018, nessa busca da coragem, e incentivar as pessoas com a minha lente, com tudo que eu já tinha passado, com tudo que eu senti. Não foi fácil, não foram experiências fáceis, mas acho que quando a gente modela, por exemplo, a gente acelera o aprendizado. E foi essa a ideia. O que sua mãe tinha, que te ensinou tanto? Porque fiquei curioso pela história da sua mãe. Como chamava sua mãe? Me conta um pouco dela. Minha mãe se chamava Sônia Santos. A minha mãe, ela foi a primeira, ela foi uma guerreira e ela entrou no mundo corporativo de uma forma completamente aleatória. Ela viu um certo dia que ela conta que meu pai não tinha dinheiro e ela precisava muito da ajuda sempre do meu avô. Aquilo começou a incomodá-la e ela resolveu vender coisas da Christian Grey. Eu nem lembrava desse nome, mas é que eu ouvi o podcast recentemente, novamente, e era que virou Natura, ela falou, e da Avon. E ela se destacou com uma ideia genial. O pai dela, meu avô, tinha uma papelaria. E ela falou, pai, você me dá uns papéis de presente para eu embrulhar uns presentes? Ele falou, sim. Aí ela pegou e começou a vender de casa em casa, tocar de casa em casa, na cara de pau, do nada, e vender, era perto do Natal, e falar assim, eu entrego o seu presente embrulhado e com depara. Antigamente se usava muito esse negócio de depara, botar bastante presente embaixo da árvore de Natal. E ela disse que começou a fazer isso porque ela tinha que ficar de madrugada trabalhando e no dia seguinte entregando. E ela pediu ajuda dos 2 irmãos dela, adultos já, para ficar lá e não podia errar. Ela falou, né? Não vai dar o presente da filha do Alexandre para a filha da Carla, né? E aí ela disse que foi a maior vendedora do Brasil com essa história. E daí ela virou gerente de comercialização do jornal Estado de São Paulo. Só isso. Uma mulher à frente do seu tempo, onde não tinha internet, e ela aprendia com livros que ela buscava. Ela me deu vários desses livros, Não Capelo Gaivota, O Corpo Fala, vários livros que fizeram a formação dela como autodidata, porque ela não chegou a fazer faculdade, e isso me enche de orgulho, sabe? Numa época tem muito... Se hoje o mundo é machista, o que dirá em 1970, né? E ela foi muito guerreira, me ensinou muito sobre dignidade, ética, vontade, determinação. Claro que ela passou por cima de muitas coisas que foram necessárias, mas ela buscou também o autoconhecimento, PNL, ela fala muito de programação neurolinguística. Minha mãe
Então, ela era uma mulher, eu a vi uma vez, algumas vezes eu fui ao trabalho dela, ela entrava, salto 10, unhas pintadas, cabelos loiros, maquiada, ela entrava e falava bom dia, ela animava uma equipe de vendas inteira. Ela foi muito gigante. Então é por isso que eu admiro essa mulher que reverbera dentro de mim até hoje. E ela foi precursora de muita coisa que você está falando aí, porque hoje a gente está falando do trabalho que ela que ela fazia. Hoje, Mercado Livre, a Amazon, essa galera quer justamente isso, entregar o, o presente certo para a pessoa certa no menor tempo possível, tudo organizado. Então, se você tentar fazer um deslocamento de tempo, assim, é um pouco do que analogicamente ela fazia, que é como nascem os negócios também. Primeiro nasce nessa fase analógica, a gente vai testando, experimentando, ela foi prototipou, né, um modelo de negócio. Bem legal isso, nossa. Você trouxe uma palavra agora há pouco, você falando sobre você mesma, da história da Mulher Maravilha. Que essa é uma síndrome muito recorrente no mundo corporativo, da síndrome da Mulher Maravilha, e acho que muito vigente ainda. Eu queria ouvir o que você quer dizer por essa questão da Mulher Maravilha. Na verdade, o que eu uso da Mulher Maravilha, naquele caso é uma metáfora mesmo, mas o que eu uso da Mulher Maravilha, inclusive nas palestras que eu faço, é um pouco... não é aquilo que a gente vê, que se usa muito, da pessoa fazer, acontecer, dela, né, ter que resolver tudo, ter que se virar com tudo. Isso está exaurindo a mulher, não é nesse perfil. O que eu uso da Mulher Maravilha e que eu gosto é a posição da Mulher Maravilha, que é a Amy Cuddy, que estuda um pouco a fisiologia humana e quanto o corpo pode influenciar o que a gente pensa no nosso cérebro. Aí sim eu uso, porque até no Grey's Anatomy a cirurgiã já usou, eu adoro isso. Eles usaram na série isso, que é quando você se põe a ficar em pé, com a mão na cintura, estufar o peito, levantar o queixo e se mostrar poderosa. Isso sim, para mim faz sentido. A Mulher Maravilha é apenas uma representação, porque nessa hora a gente conta para o nosso cérebro que a gente pode, responde para a gente mesmo, é possível, bora! Então, é uma coisa que é automática, isso já é estudado, não precisa de palavra, é uma coisa que é entendida pelo cérebro. Nesse ponto que eu uso a Mulher Maravilha na minha vida. Você fala da Mulher Maravilha e da postura, que eu estou entendendo que você dá um sinal interno para a gente... Acho que é para postural e como essa postura modifica a nossa fisiologia, modifica nosso jeito de pensar, de sentir, de agir. Sim. Você também escreve para crianças. Positivo. De alguma maneira, você está ajudando as crianças a agirem como essas heroínas e heróis ou não? Como por que você caiu nesse mundo do infantil? Eu posso te dizer que eu caí no mundo infantil por acaso. Eu tinha escrito o livro também adulto, foi num curso que eu decidi em setembro de 2018, e eu lancei o livro em novembro de 2018, tá na 4ª edição. Saiu na Mônica Bergamo, nem sei como, lotou, nem sei como. E eu, da mesma forma, passaram-se 4 anos, as pessoas me cobravam um novo trabalho, de uma forma bacana, eu ficava feliz, porque é um reconhecimento, né? E um belo dia, eu pela segunda vez eu tive Covid, fiquei isolada, e falei assim, o que eu faria do meu tempo? Uma semana aqui, quase uma semana, de letargia? Não, né? Vendo só série da Netflix? Não, né? Fazer uma coisa útil. Eu gosto de ser útil. Para mim e para os outros, com o que eu sei, né? E aí eu sentei na frente do notebook e saiu Amiga Coragem de uma tacada só. Um livro que eu decidi fazer para transformar e transcrever de uma forma palatável para o universo infantil tudo que eu já tinha escrito de uma outra forma, porque eram crônicas, tudo que eu sei, para que as crianças tenham ferramentas e encontrem formas de se conhecer tão cedo, de uma forma mais lúdica, e que isso facilite o entendimento de quem elas são, para evitar que elas sejam vítimas de bullying, para evitar que elas entendam quem elas são e como elas podem se encorajar, porque é uma virtude inata da gente ter coragem, e a gente já perdendo ao longo da vida, ao longo dos anos.
Então, para elas manterem isso e depois não serem um ato heróico, assim, quase como é para alguns adultos, de retomar essa coragem que eles já tinham, né? Mas o que é coragem para você? Coragem, temos várias formas de significar. No latim é uma ação que vem do coração, é coractum, vem do latim. Aqui no Feijão com Arroz, como eu falo, é ser você mesmo, ser quem é você na sua essência. Na sua essência, não aquele que você quer me enganar, aquele que você disfarça para ser, aquele que você quer passar para mim, aquele que a roupa que você está vestindo, não, é quem você é na sua essência. Então não dá para enganar ninguém, nem a si mesmo. Então é procurar saber quem é você e botar isso em ação. Isso é ser corajoso. Corajoso não é falar assim, tem uma barata, tenho que matar. Isso é claro, é coragem, mas não é a coragem com a qual eu lido para transformar pessoas. É muito gostoso ouvir você e olhar que você pensou quando você traz o seu livro, os livros, né, você está abraçando o tema coragem por dois lugares, né, pela perspectiva da criança, de como você pode apoiar essa criança a enfrentar o dia a dia, o medo delas, e as questões que vão surgir para ela, por exemplo, o bullying, que é um assunto ultra recorrente. Eu sofri bullying, eu acho que todo mundo deve ter sofrido em algum momento, o bullying, e como falta recurso para a gente lidar com uma questão como essa. E também você traz na vida adulta, né? Como que é esse ato, como é ser esse viver doando coragem, né? Para si e para o outro, porque também tem que doar coragem para mim, né? E para o outro. Acho que você cobriu toda essa história. Na sua visão, quando pensa na criança, e a partir dessa definição que você traz, né? Eu fiquei pensando nessa criança, qual que é a sua intenção? Como você quer chegar nessa criançada toda e levar seu livro? Porque ele pode ser uma pílula do bem para muitas e muitas crianças. Como você quer chegar a cada uma delas? Olha, eu usei meu coração, usei a minha coragem, né? Para começar. Então, eu procurei dizer para ela como se eu tivesse dito para mim quando eu era criança, por exemplo. Então, eu usei empatia para começar, que é uma ferramenta da inteligência emocional. E eu até me emocionei agora porque a sua pergunta é muito profunda. Então, é isso, ninguém tinha feito até hoje. Então, é isso, eu procurei usar palavras e métodos e ferramentas que eu aprendi com a minha vida, como se eu estivesse contando para aquela Carla Patrícia, meu nome é Carla Patrícia, aquela Carla Patrícia que está lá na contracapa do livro, sentada na mesa estudando, no bairro de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, e eu tentando contar para ela como que ela podia sofrer menos e como que ela podia chegar onde ela chegou com mais vibração, não se deixando abater por muitas coisas nessa trajetória. Porque é isso, né? Você foi vítima de bullying, como muitas crianças. Eu defendia a minha irmã de bullying, por exemplo. Então, eu era do tipo que defendia já. Então, eu procurei usar as ferramentas que eu fui tendo como referência e a minha verdade e os meus aprendizados, é claro. Chancelei o que eu escrevi, porque foi realmente de uma tacada só. Quando eu terminei, eu falei, nossa, deixa eu ler o que eu escrevi. E aí, quando eu fui chancelar, porque eu sou uma pessoa especializada em comunicação, uma pessoa especializada em desenvolvimento, porém, não tenho uma habilidade formada para crianças. Então, eu procurei uma psicopedagoga, uma pedagoga, que foram indicações para mim, que leram esse trabalho antes dele ser publicado, para que eu ficasse tranquila. E elas eu fiquei muito emocionada quando eu ouvi o feedback das duas. Fiquei muito grata, porque são duas grandes profissionais, de grandes instituições, e eu fiquei muito feliz, eu me emocionei muito quando elas me disseram com o feedback que elas deram. Aí eu pedi para elas escreverem alguma coisa, está no livro, que elas escreveram sobre o livro. Também pedi para uma amiga nossa em comum, que tem uma criança dentro de casa, que é a Fátima, para ler para a Isabelle. E olha o que falou para mim. A Isabelle estava em casa, elas leram o livro antes de ser publicado. E agora, recentemente, ela fez um lançamento e tal. E aí faltou luz na casa delas. E aí a Isabelle chegou, deu a mão para a Fafi e falou assim, Fafi, vamos pegar nossa amiga Coragem, porque eu estou agora ficando com medo. Ela falou de um jeito parecido com isso. E eu fiquei muito feliz. Falei, nossa, que bacana.
E acontece muito disso. Ontem aconteceu isso. Aconteceu uma coisa triste com uma amiga, e aí o filho dela falou, vamos pegar o nosso livro, Amiga Coragem. Então, isso não tem preço. Isso eu acredito que é dessa forma que eu consegui levar para essas crianças, ou não são para todas, né? Ninguém agrada a todo mundo, mas consegui atingir as crianças de uma forma não só intelectual, como pelo coração também. Eu acho que é pelo coração sempre, até porque pensando em criança, como ela vai sentir isso tudo, né? Na minha visão, não acho que é pela cabeça. Agora, como esse amigo Coragem transforma a sua vida? Muito. O post que está no meu Instagram recentemente, dessa fase que eu decidi mudar, de definitivamente fazer essa transição de carreira, tem lá a fala do meu filho, que aprendeu tudo, né? E ele chegou e falou para mim, mãe, vai ler seu livro? Eu falei, oi, vai ler seu livro. Aí eu falei, acho que eu estou precisando mesmo. Então, ele também é um manual divertido de ver agora para mim. É um manual mesmo. Muitas vezes eu vou lá e vou ler de novo. Ontem mesmo, eu fui ouvir de novo o meu podcast, um capítulo que fala de um capítulo do livro, e é um que fala de um dia que eu estava dirigindo e ouvi uma música do Paulinho Mosca na rádio. O último dia. E se hoje fosse seu último dia? Isso gerou um texto, gerou um episódio de podcast e me faz refletir bastante, e depois de 5 anos me fez refletir novamente. O que eu faria hoje se hoje fosse meu último dia? Então, é uma coisa, né? A gente tem que... O ego nos leva sempre para o caminho do cômodo, para o caminho do já feito, pela aquela malemolência, né? Cansada. E é uma luta. E eu estou nessa luta todos os dias, porque eu tenho para mim que a gente tem que fazer, falar e pensar em sintonia para ser feliz. Então, eu busco isso para mim também. Eu não posso doar o que eu não tenho, como eu já te disse. Inquietações? Muito bem, você está no quadro Inquietações, o quadro que afeta mentes e corações. O negócio é o seguinte, eu falo uma palavra e você diz o que te inquieta, mas agora não é para ficar blá, 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 é bate-bola, tá bom? Beleza. Ficou claro? Então vamos lá. Claríssimo. O que te inquieta quando o assunto é mundo corporativo? Gente chata. O que te inquieta quando o assunto é Rio de Janeiro, a sua cidade? Me inquieta a violência daquele lugar incrível. O que te inquieta quando o assunto é infância? O quanto as crianças têm que sofrer para ser feliz de novo. O que te inquieta quando o assunto é coragem? Poxa, que linda essa pergunta. Caraca! O que me inquieta? Por que precisamos de tantos alertas para sermos quem somos? Basta sermos. E por fim, não menos importante, o que te inquieta quando o assunto é Faustão na Band? Não precisa responder. Poropopó, roda a vinheta. Inquietações? Bom, a gente está aqui de volta. Adorei. E aí, a gente está já partindo para o final desse programa. Eu quero que você me conte o nome dos livros, onde as pessoas encontram, como você sai dessa nossa prosa. Gostei, você joga sempre no colo, adoro. O primeiro livro se chama #Dê Coragem, Manual Divertido de Viver o Agora. Então, ele está juntamente... Nossa! Ele está juntamente com a Amiga Coragem, na Amazon, Martins Fontes, Magazine Luiza, em todas as plataformas de venda de livro também, a Estante Virtual. E o legal eu também doei o meu livro para uma biblioteca que fica aqui no meu bairro. Eu gosto de doar bastante. Eu fui fazer uma palestra numa escola estadual, onde mais de 100 e tantos alunos estavam presentes, e eu perguntei quem tem sonhos. Poucos levantaram a mão, crianças de 12 anos. Poucos levantaram. Quem tem medo? Todos levantaram a mão. Eu falei, caraca, esse livro é necessário. Espero que ajude. E foi o que eu falei, se ajudar 10% dessa turma já está valendo, né? E eu fiz questão de doar o meu livro infantil para um menino, o Danilo, e foi um menino que se manifestou e que tinha um sonho. Eu adoro crianças que têm sonhos e que, de alguma maneira, o que eu faço, o que eu falo,
toque realmente no coração deles e que acenda de novo, né, essa chama e que daqui a pouco eles estejam brilhando por aí. Eu gosto de perguntar o sobrenome, eu gosto de saber quem eles são para o mundo da gente aqui fora, para depois reconhecê-los e ver quanto vale a pena. Eu te ouvindo, surge uma outra pergunta, que é a seguinte: qual o risco da coragem? O risco da coragem é você não se sentir aceito e aí você camuflar-se novamente. Então, a coragem ela exige, como eu te disse, uma reciclagem constante para que você fale assim: eu sou, eu quero, esse sou eu, você gostando ou não. Claro que você tem que buscar ferramentas para você não ser um ignorante e agredir a verdade do outro. Isso está no livro. Isso passa pela empatia, pelas questões da inteligência emocional, né? E você sendo você mesmo na sua essência, sem magoar ninguém ao seu redor, sem que você agrida alguém ao seu redor, no caso, né? Mas sendo você, a pessoa do lado que lute. Ela que lute para te aceitar. Você se aceitando é onde você é muito mais feliz. É quando, na hora do bullying, quando você passou pelo bullying, Alexandre Moreno, e talvez não tivesse as ferramentas, não sei, mas como tantas outras crianças que ficam sempre preocupadas se a roupa está bonita, se o batom está condizente com o que a novela estava mostrando, se ela está com o discurso, o comportamento que é aceito na rodinha, é ela pensar quem ela é. E dane-se que ela não faz parte daquele contexto todo. E dane-se, porque ela se chama tal nome, ela sabe quem ela é. E isso, quando a gente tem isso introspectado, e isso interiorizado, e isso entendido, e você sabendo se manifestar, como eu escrevo no livro, não gostou? Fale. Sentiu? Expresse. Quer chorar? Chore. E quando a gente se expressa, a gente tem sempre alguém que nos acolha. A gente tem sempre alguém igual a gente para nos dar a mão. E é quando a gente consegue sair muito mais rapidamente dessa sessão desse lugar de vulnerabilidade e a gente volta para ser a gente mesmo. Porque é incrível ser a gente mesmo. É mó bom, como eu falo, ser a gente mesmo. É mó bom. E todas as vezes que eu procurei ser outra pessoa, eu me lasquei. Todas as vezes em que eu procurei fazer tipo, eu me lasquei. Então hoje eu respiro fundo, boto a mão na cintura, empino o peito, estufo o peito, levanto o queixo e falo para mim mesma. Esse que é o nome que se dá, é o nome da posição da Mulher Maravilha. Podia ser a posição da Carla Brandão, da Sônia Santos. É a posição onde eu digo, quem manda aqui sou eu. Oh, esse corpo é meu, eu nasço sozinho, vou morrer sozinho. Acabou. Eu sempre penso, te ouvindo, que quando a gente acaba optando por ser uma pessoa para agradar a outra pessoa que nem sei o que quer que ela deseja do outro lado, eu estou fazendo um esforço gigante para ter uma aceitação que nem sei se eu vou ter, né? Me transformando em alguém que eu não sou. Quando você Sei lá. olhar para trás, você vai ver que você foi muitos Alexandres, menos Alexandre Moreno que você quis ser desde sempre. Desde sempre, né? E tem um custo, um preço, você ser quem você é e desejar ser quem você é efetivamente, claro, entendendo o ambiente que você vive, a sociedade que você está, né? Sair falando tudo que você imagina e pensa, né? Eu acho que tem essa história de ser você com os filtros sociais, né? Alguns filtros sociais são importantes, senão a gente estaria Sim. exilado. Exatamente. Não, filtros sociais são importantes, como eu falo, da inteligência que passa pelo Sim. intelecto e pela emoção, não é? Então, realmente precisa de um filtro social, porque tem um texto do meu livro, do que está com você, que é o hashtag do Coragem, que é o Pronto Falei. Não dá para você falar pronto, falei, ufa, desabafei, falei tudo que eu pensava. Não, qual é? Não é assim também. Liberdade exige respeito, né? Carla, agora o assunto pegou no breu, mas nós temos que terminar para deixar as pessoas com vontade de quero mais. Como as pessoas encontram você? Fala de novo o nome do livro das crianças, para não ficou, acho que claro, assim, deixar o nome dos livros. Eu também vou deixar aqui no descritivo de todos os canais os nomes dos livros da Carla, onde vocês podem encontrar também os links de acesso. Me fala com suas redes sociais, o nome do livro de novo das crianças, me conta aí. Olha, Alexandre, eu quero terminar te agradecendo. A Fafi falava sempre de você, até o dia que eu te conheci, e a minha admiração só cresce. O seu livro me ajudou muito, porque vou aproveitar esse encerramento para falar, porque eu sempre achei nas minhas palestras, cheias de PowerPoint, como o mundo corporativo e tudo mais, o mundo existe, que aquilo não era legal para mim. E você me impulsionou a falar assim, dane-se,
Eu vou falar menos PowerPoint e mais sentindo a minha audiência, com mais coragem, como você falou, vamos fazer esse podcast com roteiro. O roteiro era uma página em branco. Adorei isso. Você me impulsionou, me deu sua coragem para eu também usar essa ferramenta, da não ferramenta. E eu estou nas redes sociais com a Carla e a Coragem, né? No @CarlaBrandão11, que é um número que eu adoro, é o número da evolução. E o livro, o primeiro, o adulto, é #Doe-Coragem, Manual Divertido de Viver o Agora. E o infantil, que não é necessariamente infantil, ele é traduzido de uma forma colorida, mais palatável, mais interativa, mas ele pode ser lido por qualquer pessoa. Ele se chama Amiga Coragem, porque quando a gente mantém a amizade com essa querida Coragem, a gente é muito mais feliz. Carla, bom, primeiro te agradecer um monte, foi uma delícia conversar com você. E todo mundo que sai dessa prosa, ela sai pedindo uma música que represente você. De preferência uma música brazuca, não uma música gringa. Eu vi que você tem Let It Be no seu livro, mas não pode ser, ainda mais Beatles, porque senão eles vão travar no YouTube e tudo mais. Então, uma música brazuca. Que música você escolhe que representa você? Qual é a música, Alexandre? Qual é a música, Pablo? Eu gosto de uma música da Marisa Monte, que é Feliz, Alegre e Forte. Ela é uma música que me representa bastante. Ela é um sambinha, eu fui criada no Rio de Janeiro, apesar de ter nascido em Goiânia, e ela diz muito sobre mim, feliz, alegre e forte. É o que eu sou, eu acho. Terminando com feliz, alegre e forte, eu quero agradecer a coragem de Carla aqui, adorei conversar contigo, aprender com você. Acho que essa história do livro que é o livro que conversa mais com o mundo infantil, mas eu acho que você até falou do que não é um livro para criança, porque as animações de Pixar da vida e tudo mais é tudo feito para adulto no final, né? Porque Divertidamente, esses filmes é tudo pra gente, é Up, etc. Então acho que não é diferente no caso do livro. Vale ressaltar que as ilustrações do livro foram feitas pelo meu filho quando ele era criança. Que massa. Então, o que eu quero dizer é que eu acho que esse livro merece chegar às escolas, chegar a essa criançada toda para ajudá-las a trazer essa questão da coragem que você trouxe e que me assusta quando você pergunta sobre medo e coragem, o tamanho da audiência de cada uma das duas, né? Terminamos aqui esse episódio do Sintetizando. Agradeço todos e todas que estiveram aqui conosco. Por favor, sigam a gente no YouTube, no Síntese DH, no Instagram, no Síntese_Educacão. E também estamos no Spotify, no Sintetizando. Sigam Carla Brandão 11 em todas as suas redes também. E nos vemos em breve no próximo programa. Tchau. Sou feliz, alegre, forte, tenho amor e sorte aonde quer que eu vá. Sou feliz, alegre, forte, tenho amor e muita sorte aonde quer que eu vá. Sintetizando com Alê Moreno.